Olá, você que está na programação da Rede Alesp, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Arthur Neves e este é o Alesp em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre saúde. Pois é, as doenças neurodegenerativas estarão em pauta durante todo este nosso bate-papo. Aqui ao meu lado está o neurologista, o Dr. William Rezende. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Arthur, pelo convite. Doutor, quando nós falamos sobre doenças neurodegenerativas, a gente está falando sobre o quê? Está falando sobre doenças que estão fazendo os neurônios morrer. De neurônio, degeneração de degenerar, de morte. São patologias que afetam o sistema nervoso central, desde cérebro, tronco e medula, na qual os neurônios vão perdendo capacidades e funções e isso levando eles à morte e assim gerando as patologias, das diversos tipos de patologias relacionadas a elas. As doenças, então, neurais, a gente poderia dizer assim também, elas acometem as pessoas geralmente mais velhas, mais novas? Bom, doenças neurodegenerativas, elas podem ocorrer em diversas faixas etárias, mas tipicamente a gente vê as doenças neurodegenerativas com maior frequência, com maior intensidade, em idades mais avançadas, porque é quando tem mais chances de ocorrer doenças mais prevalentes, como doença de Alzheimer, doença de Parkinson. Mas, por exemplo, até mesmo a esclerose múltipla, que ela também é considerada uma doença neurodegenerativa, ela começa tipicamente em jovens, mas à medida que a doença vai evoluindo, ela acaba tendo a fase progressiva e tendo a neurodegeneração. Em relação a esse assunto, né, acho que é importante também esclarecer, doutor, a população, e aí o senhor falando do Parkinson, né, a gente observa atores, pessoas que estão sempre na mídia, né, que já por diversas vezes se colocaram então à disposição da sociedade para explicar justamente o que vivem, né, e aí existem os sintomas, né? Sim. E dá para separar um sintoma de cada doença, as outras? Como é que são? Claro, nossa, são doenças, são sintomas extremamente diferentes, tá? Por exemplo, Parkinson é uma doença ligada aos movimentos. Ela é definida pela lentidão. Muitas pessoas até falam do Parkinson que é só do tremor, que todo mundo lembra do tremor, mas não é o principal sintoma. O principal sintoma é a lentidão, e tipicamente de um lado em relação ao outro do corpo. Por exemplo, um lado está rápido, outro está devagar. E junto da lentidão tem também o tremor, que é o tremor de repouso, e a rigidez, que vai mexendo. A doença de Parkinson, ela não afeta, a princípio, a cognição, a memória, o raciocínio. Isso pode acontecer depois de muitos anos convivendo com a doença. Depois de 15, 20 anos com a doença, pode acontecer a pessoa começar a ter alguma perda cognitiva. Já o Alzheimer, não. O Alzheimer é definido pela cognição. O Alzheimer não fica rígido, ele não fica tremendo, ele fica com esquecimentos. A doença de Alzheimer, a pessoa tem esquecimentos, ela tem dificuldade com as palavras, ela tem dificuldade com a linguagem, ela fica desorientada, ela pode se perder no espaço, no tempo. Isso é o Alzheimer. E outras doenças neurodegenerativas, cada um com um tipo. Por exemplo, doença de Huntington. A doença de Huntington, ela manifesta com os movimentos tipo de dança, os coreiformes. A pessoa tem alguns movimentos específicos que lembram movimentos de dança. Além de, junto, vir alterações psiquiátricas, alterações de comportamento, e mais para frente também evolui com demência e outros sintomas mais. Mas a alteração do Huntington é tipicamente pelos movimentos coreiformes, lembra tipo uma dancinha. E assim por diante, cada doença tem seus sintomas específicos. Podem ter até coisas que parecem uma com a outra, mas o conjunto como um todo, ele é diferente. O senhor falou sobre demência, usou essa expressão, essa palavra. O que se caracteriza, então, essa demência? Porque o Parkinson é uma demência. Não, ele pode ocorrer, não é obrigatório. Cerca de 20 a 40% dos pacientes vão desenvolver, mas não é obrigatório. Demência é quando a pessoa ela tem perdas cognitivas, da qual ela tinha um estado cognitivo, ela perde e não consegue voltar mais.
pessoa pode ter demência por diversas causas. Demência por múltiplos e pequenos AVCs, que é a demência vascular. Demência traumática, pessoa que levou muita pancada na cabeça, ela também perde capacidade cognitiva, memória, raciocínio, capacidade lógica. Demência por Alzheimer, demência de corpos de Levy ou corpos de Lewy. Tudo que consegue agredir o cérebro, que perde capacidade cognitiva, capacidade de raciocínio, de memória, fala, linguagem, orientação, é uma demência, tá? Corrija-me, doutor, por favor, a lobo frontotemporal é a mesma coisa? A demência frontotemporal também é um tipo de demência na qual ela é diferente um pouco. Ela não é de esquecimento como do Alzheimer, tipicamente. A demência frontotemporal, o paciente ele fica com alteração de comportamento. Ele pode ter muito mais alteração de comportamento e de linguagem do que do Alzheimer. Ela pode ainda até manter memória, sabe? Às vezes a pessoa até mantém memória, mas ela perde noção. Ela está aqui, às vezes está aqui no estúdio, aí levanta, começa a fazer coisa que não tem sentido. Ela está no meio da mesa de jantar, ela pega a comida da outra pessoa, ela fala aquelas coisas totalmente inapropriadas, ela fica sem a capacidade de juízo crítico. Ela perde aquela intuição do que deve ser feito, do que não deve ser feito, e fica com várias alterações de comportamento. Quer fazer xixi, vai ali no cantinho, não precisa ir no banheiro, vai lá no cantinho e faz xixi, mesmo que seja aqui em qualquer lugar. Fica muito possessivo, às vezes o homem fica parecendo aqueles macho alfa, parecendo, eu tenho que mandar nas mulheres, eu tenho que mandar aqui em tudo. Tem alterações de comportamento. E é o frontal, porque os lobos frontais eles estão muito mais ligados com a nossa capacidade de comportamento, de planejamento e de execução. Então, ela afeta fundamentalmente os lobos frontais e os temporais. E o porquê aconteceria essa doença? Existe qual seria a explicação para isso, doutor? Então, as doenças neurodegenerativas, cada uma tem uma causa diferente. E nem sempre a gente consegue explicar a causa de cada uma. Por exemplo, das doenças das famílias parkinsonianas. Dentre os Parkinsons, apenas 20% a gente consegue explicar uma causa bem definida. Tipo uma genética, um gene alterado, ou uma intoxicação com algum agrotóxico na infância, ou etc. Tipo, 80% é idiopático. A gente sabe que tem a proteína alterada, a alfa-sinucleína alterada, que ela sobe pelo nervo vago, espalha pelo cérebro, mas o que faz causar a proteína alterada? Ainda não sabe. Da mesma forma, doença de Alzheimer. A gente sabe que começa a ter primeiro um acúmulo da proteína beta-amiloide, aí vai acumulando, aí depois ela cai. Quando ela cai, é que ela está agregando no cérebro. E o que faz não ter a limpeza da proteína beta-amiloide, que faz ela acumular para depois agregar e começar essa agregação ser tóxica para o cérebro? A gente não sabe. Ela funcionava tudo bem antes, tendo a beta-amiloide, era limpada e em determinado momento ela começa a acumular e aí ela acumula no líquido, do nada, de repente ela começa a agregar nos neurônios. A gente também não sabe o porquê isso causa. A gente sabe que tem genéticas que são mais propensas, a gente sabe que tem múltiplos genes, a gente sabe que tem variáveis do estilo de vida da pessoa mais inflamada, pessoa com determinado tipo de alimentação de produtos muito industrializados, pessoas sedentárias, pessoas que têm doenças não controladas como diabetes, hipertensão, pessoas que têm doença não tratada como depressão e ansiedade não tratada, isso é muito comum, tá? Depressão e ansiedade não tratados ao longo da vida facilmente evoluem para algum tipo de demência na terceira idade, especialmente o Alzheimer, a apneia do sono, tem muitas coisas que contribuem, mas falar assim, esse é o ponto, talvez nem sequer tenha um ponto único que seja determinante.
As doenças neurodegenerativas, às vezes, elas vêm de uma somatória de coisas, tanto de predisposições genéticas, como de coisas que acontecem na vida da pessoa. Interessante o senhor mencionar exatamente isso, porque o senhor nos explicou logo lá atrás sobre as doenças que acometem, né? Os mais idosos, no caso, né? Então, na verdade, é uma somatória. O senhor, em um determinado momento, também citou aquela questão de repente, ter levado algum choque, alguma pancada na cabeça, Uhum. né? Então, é possível afirmar que as doenças neurodegenerativas, especificamente essas que estão ligadas também à emoção? Também, não somente, tá? Não somente. É um fator de risco, tá? Porque hoje a gente sabe que doenças, que é uma doença, depressão crônica, ansiedade crônica, burnout crônico, transtorno bipolar, isso é uma coisa física no cérebro. Ele inflama o cérebro, tem perda de neurônios. A pessoa está com a doença, se ela não está tratada, a doença está matando neurônios. Só que é devagarinho, devagarinho. O paciente com depressão, ele começa antes a ficar sem vontade, com perda de prazer, depois começa a esquecer, que era um esquecimento bobo qualquer, começa a ficar mais grave. Isso vai evoluindo ao longo da vida, vai passando o tempo e a pessoa, ao longo de muitos anos, sem tratamento, isso aumenta muito o risco de desenvolver uma demência, como, por exemplo, doença de Alzheimer. Mas não é o único fator e não é a coisa única determinante. Se a pessoa está com a doença, ela trata, ela iguala, ela zera o fator de risco dela, desde que ela esteja tratada e se mantenha tratada. O Alzheimer não é uma doença emocional, ela é uma doença neurológica do acúmulo da beta-amiloide e da neurodegeneração. E várias coisas podem somar e contribuir para isso. Por exemplo, pessoa que faz a tempestade perfeita. Ela é diabética, ela é obesa, ela é sedentária, ela é depressiva, ela tem apneia do sono e ainda provavelmente nem cuida direito das vitaminas dela. Se ela soma tudo isso e ainda não tem interação social, não tem tanto estímulo cognitivo, não lê, não tem estímulos cognitivos e não escuta também que perda auditiva é outro fator de risco para a demência, a chance dessa pessoa desenvolver Alzheimer ou demência é extremamente alta, que ela somou vários fatores de risco. Obesidade, diabetes, hipertensão, sedentarismo, apneia do sono, depressão não tratada, isolamento social, baixa atividade cognitiva e perda acústica, perda auditiva. Puxa, aí com essa somatória grande de fatores, é muito fácil de acabar desenvolvendo. Rapaz, que situação. E isso é comum. Tudo isso dá para a gente intervir, dá para ter intervenção médica e tratar cada uma dessas condições e zerar esses fatores de risco. Diante dessa resposta do senhor, como é que estão os tratamentos em relação a cada... Eu gostaria que o senhor especificasse, por favor, né? É claro que, só para que você, nosso telespectador que está nos acompanhando agora, antes, obviamente, de a gente começar a gravar esse programa, o doutor havia me explicado algumas situações, né? E a questão de incidências também, né? Diante desse fato, né? Algumas doenças que são mais... Existem as raras, as não raras, obviamente, e aí como é que está o tratamento para cada uma delas? Bom, a doença mais comum de todas é a doença de Alzheimer, tá? A doença de Alzheimer, ela é a patologia neurológica mais comum, porque ela aumenta com a idade e como a população brasileira e mundial está envelhecendo, é esperado que vai aumentar em muito o número de pessoas com Alzheimer. A segunda mais comum é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, o fator de risco maior é a idade, mas Parkinson, ao contrário do que muita gente imagina, ela começa mais cedo. O pico de incidência de diagnóstico é aos 58 anos de idade. Não é tão mais velho assim. Depois vem outras doenças, como demência de Corpus de Levy ou demência de Corpus de Lewy. Tem também demência
frontotemporal, degeneração gânglio córtico basal, e por aí vai, demência vascular, doença priônica, demências de politraumatismo, demências que vêm pós-AVC, ou degenerações de doenças como esclerose múltipla, que começou lá na juventude, vai evoluindo e lá na frente vem uma degeneração. E para cada uma delas tem tratamentos específicos. Por exemplo, doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, hoje a gente sabe que uma das melhores coisas é fazer, logo no início do diagnóstico, mudança de estilo de vida radical. É tudo aquilo que eu falei, que é fator de risco, fazer o exato contrário. Para pôr atividade física, para ter estímulo cognitivo, dormir bem, tratar patologias do sono, tratar mínimo ansiedadezinha e depressão, deixar muito bem tratada, garantir que esteja escutando muito bem, uma dieta, tipo dieta mediterrânea, com maior quantidade de ômega 3, DHA, o estímulo social, estímulo cognitivo. Se faz tudo isso, isso consegue trazer uma redução significativa da taxa de evolução da doença. Já existe agora também tratamentos com anticorpos monoclonais contra as proteínas beta-amiloides, que é aquela que eu falei que acumula e gruda no cérebro e forma as placas de proteínas beta-amiloides. Foram desenvolvidos medicamentos que são anticorpos contra as proteínas beta-amiloides, que é para tentar limpar o cérebro dessas proteínas que elas toxicam e acabam matando os neurônios. E os estudos mostraram que quando é aplicado esses medicamentos logo no início da doença, consegue retardar a taxa de progressão nos 35% até 40% da taxa de progressão da doença. Mas quanto mais cedo, quanto mais no início da doença é aplicado o medicamento, melhor é o desfecho, porque se a doença já está mais evoluída, os neurônios já morreram. Aí não adianta muito limpar a placa se os neurônios já estão morrendo, já estão mortos. Bom, para a doença de Parkinson, também para a doença de Alzheimer tem medicamentos clássicos que dão uma ajudadinha, que os inibidores da colesterase, como donepezila, rivastigmina, e tem a memantina, também é usado para a fase moderada avançada do Alzheimer. Mas são tratamentos que são liberados, têm algum efeito, mas eles não modificam a progressão da doença, eles só dão uma melhorada nos sintomas. Para a doença de Parkinson, também envolve todas as questões de mudança de estilo de vida, mas no Parkinson, em especial, a atividade física parece que ela é de uma potência, assim, para controle da evolução da doença e controle de sintomas, fenomenal, fenomenal. Acima de qualquer outra coisa que a gente tem hoje, a atividade física para o Parkinson é o que há. Tá? Que estimula a produção do BDNF, realmente retarda a evolução da doença, faz uma diferença fenomenal. E do Parkinson temos os tratamentos dos sintomas, com os medicamentos, com a levodopa, os agonistas dopaminérgicos, medicamentos para controlar sintomas, tipo a pessoa está tendo alguma complicação, uma discinesia, e para casos selecionados, quando a pessoa já tem complicações do tratamento da levodopa, como ela tem hora ligada, está funcionando, aí depois do nada ela desliga, aí tem que tomar remédio novo para ligar, aí depois desliga, aí fica tendo on e off, que é o fenômeno wearing off, ela fica tendo essa flutuação dos sintomas, a gente faz a indicação da DBS, da cirurgia do Parkinson. É implantado um eletrodo, esse eletrodo ele estimula o núcleo subtalâmico e ele é controlado, é que nem um marca-passo. Ele fica debaixo da pele, vem um fiozinho e entra um eletrodinho minúsculo lá dentro do cérebro. É uma cirurgia segura. Para vocês terem ideia, é mais segura do que a cirurgia de implante marca-passo. Implante marca-passo ainda tem como a vareta furar a parede do coração, a do Parkinson não tem, ela é minimamente invasiva. E ela melhora muito
a qualidade de vida dos pacientes parkinsonianos. Dá para reduzir a carga de medicamentos, controla muito bem os sintomas e faz um desfecho fenomenal para o paciente. Realmente melhora. Não controla a evolução da doença. A doença continua progredindo, mas melhora muito os sintomas da doença. E ainda estão estudos, possíveis medicamentos para retardar a progressão da doença de Parkinson. Igual já chegou para a do Alzheimer, também estão em estudos para poder tentar fazer medicamentos que retardem a evolução da doença de Parkinson. Agora, demais outras patologias, como doença de Corpus-Levy, ela mistura doença de Parkinson com sintomas de demência. O paciente já começa a ter alterações comportamentais, às vezes alucinação, delírio de perseguição, fica meio paranoico, um pouco esquecido. Aí a gente tem que tratar sintomas da parte cognitiva, da demência e sintomas parkinsonianos. Mas nesse caso, na Corpus-Levy, não dá para pôr o DBS, não dá para pôr o eletrodo, porque tem demência. A demência frontotemporal. Essa não dá para dar os remédios de memória do Alzheimer, como, por exemplo, a donepezila, a rivastigmina e a memantina, porque não funciona, é diferente. Mas a gente tem que dar medicamentos para ajudar a controlar o comportamento do paciente, que é um comportamento inapropriado e, às vezes, agitado, às vezes agressivo. Dá para a gente melhorar sintomas, mas é uma doença de uma progressão pior, ela é mais agressiva. Há uma que eu não falei, é a paralisia supranuclear progressiva, que também causa sintomas cognitivos, demência e sintomas motores. A pessoa cai muito, é uma doença da família das doenças parkinsonianas. A gente dá medicamentos para o Parkinson e controla sintomas, prevenindo queda, dificuldade de deglutição, etc. Doença neurodegenerativa como esclerose múltipla. Essa tem tratamentos, e tratamentos fenomenais. Hoje em dia, fazendo diagnóstico cedo, não sendo aquele diagnóstico muito tardio, a pessoa tem um desfecho de evolução totalmente diferente, porque tem medicamentos que controlam, assim, absolutamente a doença. A pessoa fica, assim, com ausência de evidência de atividade da doença. A gente faz ressonância, faz avaliação neurocognitiva, faz testes físicos, testes laboratoriais e não vê nada. Vê que a doença está totalmente quieta. Quando a gente controla totalmente a doença assim, tem muita chance da pessoa chegar numa idade mais avançada e talvez não ter a fase progressiva da doença, que é a fase degenerativa. Então, para a esclerose múltipla, hoje em dia a gente tem tratamentos realmente fenomenais, que modificam o desfecho da doença. Doutor, o senhor está nos dando uma aula aqui, sensacional. Eu prestei atenção em cada palavra que o senhor nos disse aqui. Uhum. Agora, eu fico tentando imaginar, e me parece, me corrija, claro, obviamente, o senhor está bem ligado em relação a essas pesquisas. E como é que o Brasil está em relação aos demais países, né, aos demais estados do mundo, enfim? Bom, o Brasil acaba assumindo um papel um pouco mais coadjuvante. Em algumas pesquisas, a gente acaba participando também, mas não é tanto o CERN aqui ainda do Brasil, porque ainda, no meu ponto de vista pessoal, a gente ainda tem que crescer mais como um país de cultura de ciência, de investigação científica, de métodos, para que a gente participe dos grandes trials, das grandes pesquisas para desenvolvimento de novos medicamentos. E ainda tem a barreira da dificuldade de um medicamento novo que é lançado, ser lançado aqui no Brasil, porque ele tem que passar pelos critérios também da Anvisa, que é justo, é correto, mas lentifica muito o processo, que nem os medicamentos para Alzheimer já estão disponíveis comercialmente lá nos Estados Unidos, e a gente ainda não tem aqui no Brasil, e ao que eu saiba também não tem uma perspectiva de quando chegar, sabe? Espero que em breve, mas não que eu saiba já daqui a pouco vai. Então, nós vemos os estudos, poucos estudos a gente participa também,
mas a gente acaba chegando, os tratamentos e tal, com algum atraso. Diante dessa resposta do senhor, até temos aqui na Assembleia Legislativa, né, um projeto de lei em tramitação, é o número 534 de 2020, que institui o Programa de Orientação, Apoio e Atendimento aos Pacientes, Familiares e Cuidadores dos Portadores de Doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas que podem ajudar a população paulista, né? No caso, leis como essas, né, que na verdade vão orientar, essas leis, o senhor observa que de repente podem ser até melhor trabalhadas no sentido de ampliar a assistência e de fato chegar à medicação aqui? Sim, as leis são fundamentais, porque os familiares e o próprio paciente, muitas vezes eles ficam extremamente desamparados. E, por exemplo, a doença de Alzheimer, eu digo sempre para os meus pacientes, ela é uma doença social. Ela é uma doença social porque não é só o paciente que fica doente. A família tem que acaba tendo uma pessoa que fica para cuidar, e aqui no Brasil, da nossa cultura, isso acaba recaindo muito pelo filha, mulher. Às vezes a filha larga as suas atividades, para de trabalhar para cuidar da mãe, e aí ela cuida sozinha, ela fica estressada, ela entra em burnout, ela fica esgotada, aí os outros filhos que não participam, não ficam lá, chega lá e bota defeito, ainda faz crítica, coitada, fica mais desamparada ainda. E isso tudo acaba gerando custos para a sociedade, tem um custo da própria doença, tem um custo da pessoa largar o trabalho dela, tem um custo da doença que é desenvolvida nos familiares. E isso tudo, é um problema muito grande. Ter locais onde o idoso possa passar um tempo, ter convivência com outros idosos, ter atividades de lazer, ter amparo para as famílias, para elas terem recursos financeiros, ter veículos, meios de apoio para que possa transportar o idoso para as suas terapias, para os seus tratamentos. Às vezes o idoso ele tem que fazer uma fisioterapia 2, 3 vezes na semana, mas o deslocamento dele é muito difícil, é uma cadeira de roda, é debilitado, com dificuldade. Ter fraldas que o paciente com demência chega um momento que ele não controla. É uma gama de coisas materiais, físicas mesmo, de recursos, de transporte, de profissionais de saúde e até mesmo de descanso para os familiares. A pessoa tem que ter, às vezes, um local para que possa deixar a mãe em segurança, sabendo que ela está sendo bem cuidada, para que ela possa ir trabalhar, para que ela possa ter um tempo livre, que senão fica a pessoa o tempo todo com o trabalho de cuidar daquele familiar que está tendo uma doença neurodegenerativa, que ela, com muita razão, não quer que ele sofra, que não seja mal cuidado, mas muitas vezes ela fica desamparada, a vida da pessoa fica arrasada por conta disso. E ter leis que garantam meios de ter assistência, de ter ajuda e acesso aos tratamentos, nossa, isso é fenomenal. Doutor, existe uma situação, né, e a medicina cada vez mais humanizada, e nesse sentido é preciso também orientar e de forma muito clara os nossos telespectadoras que de repente estão passando exatamente por essa situação do outro lado aí da nossa tela. O senhor, como médico neurologista, é claro que também faz um trabalho de psiquiatra e muitas vezes psicólogo dessas famílias, né? E aí tem uma situação, muitas vezes as pessoas estão apegadas àquela pessoa que é tão querida para a família, né? De repente um pai, uma mãe, um tio, um avô, enfim, e elas querem cuidar, né? Só que muitas vezes não existe uma rede de apoio, essa pessoa quer ficar em casa com essa pessoa em situação
degenerativa e precisa de uma atenção ali, né? Eu quero chegar numa pergunta, qual é o momento de dar um basta e falar assim, nós precisamos de ajuda e nós vamos precisar desapegar de uma situação, porque senão vai adoecer toda a família, o restante da família. E aí é uma situação muito complexa, porque, repito, as pessoas não querem deixar o ente querido, não querem levar para uma casa, enfim. Como ajudar nesse momento? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta só, porque isso depende muito da cultura de cada família. Isso depende da cultura realmente familiar. Por exemplo, os alemães, povo germânico, eles são muito pragmáticos. Eu cuido, a mamãe com Alzheimer está morando aqui em casa, eu tenho que trabalhar, eu chamo o cuidador para cuidar durante o dia. A mamãe com Alzheimer progrediu que agora está precisando mais do que um cuidador, está precisando de cuidados técnicos. O alemão vira, eu sou profissional de saúde para cuidar? Não, então deixa eu levar ela para um local onde o profissional vai cuidar. Ok, beleza, eu vou lá, eu visito todo dia, eu tiro ela de lá da instituição, trago para passar o final de semana. Ok, isso é a cultura deles. Aqui no Brasil, a gente se sente culpado de fazer isso. Primeiro tem toda uma desconfiança de trazer um cuidador. E muito de preconceito, porque já foi e ainda é realidade maus tratos com idosos, com cuidador e tal, mas da mesma forma é com babá também. E eu sempre digo para os meus pacientes que igual o povo também contrata babá para cuidar do bebê, também da mesma forma você pega referências ou pega com uma empresa, coloca câmeras na casa, tem que fazer meios de você ter segurança também, mas que é importante ele não quer, não vai aceitar. Não vai mesmo, não vai. Não vai porque ele não vai aceitar. Ele não tem crítica da própria doença. O paciente que está demente, ele não fala, nossa, é mesmo, eu não estou dando conta das coisas, então vou chamar. Ele não vai fazer isso. Então, nunca espere que o paciente demente vá de livre e espontânea vontade, aceitar e pedir, opa, eu quero um cuidador. Não vai, porque ele não tem crítica. Ele não tem crítica da doença dele, das limitações dele. Então, quando é esse momento? Quando a família sente que está precisando de mais cuidados, isso está interferindo na vida da pessoa. Eu digo para os meus pacientes, sempre, não deixem de viver as suas vidas para poder cuidar. Ainda assim é melhor você ter o seu salário, ter o seu dinheiro e tentar ter um cuidador, mesmo que seja parcial, alguma coisa, para você ainda continuar tendo a sua vida, do que você ter a sua vida totalmente, somente em função do cuidar. Não tem como e tal. Ok, se tem mais famílias, tem mais filhos, combina um revezamento desse cuidado. Não deixa recair sobre uma só pessoa. Que se recai sobre uma só pessoa, ela espana, ela fica doente, é certeza. Há um momento de ir para uma instituição. É um momento que necessariamente vocês estão vendo que é um cuidado que precisa de um profissional. Não é mais um cuidador, precisa de um enfermeiro, precisa de um técnico de enfermagem, precisa constantemente de um médico que está passando, constantemente está precisando de um fisioterapeuta. Não é mais só de cuidados de uma pessoa que não é um profissional de saúde. Quando já está virando mais cuidados de enfermagem, que toda hora tem que ter aspiração, tem que ter higiene, tem ferida, tem risco de engasgar, tem um monte de riscos, é um momento que está precisando muito mais de um cuidado técnico do que um cuidado só de cuidados mesmo. E por isso,
Não dá para eu dizer qual que é o momento, porque isso depende da cultura da família, depende do estágio do doente e da dinâmica da própria família. Fato é, doutor, não existe uma cura. Não. Mas é preciso que se tenha, na verdade, a esperança de cada dia tratar e na verdade, acompanhar, né? Sim, mas como, por exemplo, essas iniciativas como os projetos de lei para assistência, eu acho que é extremamente importante, especialmente os familiares e todas as pessoas que estão envolvidas com pacientes com doenças neurodegenerativas, que ela já passou em número de pessoas que vivem com alguma condição que traz alguma debilidade. As doenças neurológicas já são o conjunto de patologias que tem o maior número de pessoas convivendo com alguma doença que traz alguma debilidade. Antes ainda eram as cardiovasculares, mas as doenças neurológicas passaram, se eu não me engano foi ano passado ou esse ano, como o conjunto de doenças que tem maior número de pessoas convivendo com alguma disfunção, alguma debilidade associada à doença. Então, cabe aos familiares e aos próprios pacientes tentar saber qual o conteúdo dessas leis. Que nem, por exemplo, eu mesmo não sei, eu estou envolvido aqui, eu sei que tem a lei, fico feliz por ter, mas é importante saber em que a lei ajuda, como ela se materializa, quais são os detalhes da lei, porque isso atinge diretamente. E às vezes a pessoa tem os direitos, tem os benefícios e nem sabe que existe. E é extremamente importante a gente saber dessas coisas para poder usar. Até mesmo para divulgar, que nem, por exemplo, eu também tenho um canal no YouTube que eu trago bastante divulgação de conhecimento e lá eu tento falar dessas coisas que, além dos cuidados médicos, o que tem da parte social que pode ajudar os pacientes, porque muitas das doenças neurológicas, elas não são somente a biologia do neurônio morrendo. E isso envolve uma gama muito grande de família, financeiro, recursos, tempo, etc. O senhor falou sobre recursos, né? Aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, agora no finalzinho deste ano, então 2024, os parlamentares devem votar a questão orçamentária para o ano que vem. E aí fica uma sugestão cada vez mais importante, né? Para que as pessoas tenham acesso principalmente ao diagnóstico e também ao tratamento, né, doutor? Claro, e ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso, porque o tratamento das doenças neurológicas tem a parte medicamentosa, mas às vezes, em determinada doença, o tratamento medicamentoso é isso aqui e o tratamento não medicamentoso é isso aqui. Então, isso envolve tanto o recurso para o tratamento medicamentoso como o tratamento não medicamentoso das patologias. Doutor, a gente está quase finalizando o nosso programa, mas eu gostaria que o senhor fizesse um apanhado daquilo que o senhor nos trouxe aqui como reflexão, como ensinamento hoje, por favor, no sentido de alertar mais uma vez a sociedade, a população, da importância de acompanhar todas essas enfermidades. Eu acho que o meu principal recado fica para o diagnóstico, que eu vejo que as pessoas, elas retardam muito a busca de um diagnóstico de alguma doença neurodegenerativa. Que a pessoa não quer ter. 2, os familiares não querem admitir que um ente querido está com uma doença grave. 3, por desconhecimento. As pessoas começam a atribuir que todo idoso é mais devagar para andar, idoso é mais devagar para fazer as coisas, todo idoso é meio esquecido. Isso tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. Se o idoso está ficando esquecido, tem que investigar. Se o idoso está ficando devagar, tem que investigar. Se o idoso está caindo, tem que investigar. Tá aí, dado o recado então, doutor. Doutor, eu quero muito agradecer a presença, a participação do senhor aqui no Alesp em Pauta e fica o convite para que a população de fato também acompanhe o senhor, os ensinamentos do senhor
E vamos juntos, na certeza de que estes parlamentares da Assembleia Legislativa estão trabalhando para que, de fato, essas doenças sejam esclarecidas no sentido das pessoas terem acesso ao diagnóstico e também ao tratamento. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pelo convite, Arthur. E você que acompanhou-nos agora neste programa, você pode rever este programa, claro, e outros também da nossa grade de programação por meio do YouTube da Alesp. Permaneçam conosco. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.